Olá, eu sou o Léo, esse é o Caixa de Ferramentas do Léo, nosso canal no YouTube, onde nós fazemos múltiplos comentários, no caso onde eu faço múltiplos comentários, e daí o nome Caixa de Ferramentas, a ideia é de que esses comentários sejam ferramentas para solucionar ou contribuir para a solução de situações. O tema da postagem de hoje foi o tema da última célula que foi realizada, e esse tema ele justamente é mencionado também em uma passagem da Bíblia que é Salmos 91, versículo 15, parte B, que diz: na sua angústia eu estarei com ele. Note, a passagem ela diz três coisas. Ela diz, primeiro, na sua angústia, isto ela trata da angústia pessoal. Ela também fala no caso Deus, fala sobre a pessoa de Deus. E o terceiro ponto que esta passagem trata é estarei com ele. Então essa passagem fala sobre o fato de que todos passam por angústia, fala sobre o fato da existência de Deus, e ela trata sobre o fato de Deus, a presença deste Deus na angústia que nós passamos. É interessante o fato de que todos passamos por angústia. A Bíblia ela fala sobre isso quando ela exemplifica, por exemplo, a história de Jacó, que trabalhou por 20 anos para o seu sogro, onde nesses 20 anos 10 vezes foi mudado o salário dele, ele teve que trabalhar 7, depois mais 7 anos para se casar com a mulher que ama, e num dado momento, quando ele fugiu na busca de uma vida nova, o sogro percebendo isso, correu atrás dele e ele desmascarou o sogro falando: olha, eu trabalhei 20 anos para você. Depois disso você mudou 10 vezes o meu salário, eu penei na sua mão, eu comi o pão que o diabo amassou na sua mão e agora você vem atrás de mim com essa conversinha mole de que eu não deveria ter saído. Outro exemplo de pessoas que passaram por angústia é o exemplo de José, que foi vendido por seus irmãos, foi primeiro jogado por seus irmãos num poço, depois foi vendido por eles. No Egito foi preso indevidamente porque foi culpado de cometer um adultério que não cometeu e ficou aí pelo menos 30 anos até se cumprir a promessa de Deus. Outro exemplo, Moisés teve que ser deixado com a filha de Faraó. Depois de ser deixado com a filha de Faraó, crescer na casa que não era a casa dos seus pais, ainda foi perseguido pelos egípcios por conta de ter matado um egípcio. Ficou 40 anos na casa do sogro, trabalhando e cuidando dos rebanhos do sogro, até que num dado momento Deus percebeu a angústia dele. O que seria angústia? Angústia nada mais é do que a situação na qual as esperanças se esgotam. Essa é a minha leitura. A angústia é a situação na qual não existem mais esperanças. E talvez você, como Moisés, como Jacó, como José, como o povo hebreu que 450 anos ficou debaixo de um jugo muito grande, trabalhando muito e pagando muitos impostos. É o que diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 3. Talvez você se encontre numa situação de angústia, numa situação onde você acorda a cada dia para viver um pesadelo. Então, se você vive essa situação de angústia, eu quero lhe dizer, não foi diferente com as pessoas da Bíblia. Mas, se você vive essa situação, a passagem diz, na sua angústia, no caso Deus, há uma pessoa muito importante para ser reconhecida na sua angústia, a pessoa de Deus. E aí eu quero dar uma pausa. Muitas vezes nós projetamos sobre Deus a percepção que nós temos das pessoas, nós nos relacionamos com pessoas, assim como José, assim como Jacó, assim como Moisés, e muitas vezes os relacionamentos negativos, os relacionamentos que nos trazem angústia, nos levam a nos relacionar com Deus nessa perspectiva. Daí a importância de nós conhecermos quem é Deus. E conhecendo quem é Deus, nós podemos nos relacionar com Ele de uma maneira mais adequada e entender o papel dele na nossa angústia. Eu quero comentar pelo menos 3 características de Deus. A primeira característica é o seu poder, a segunda característica é a sua imutabilidade e a terceira característica é o seu amor. O Salmo 8, ele diz o seguinte: Davi, refletindo sobre Deus, ele fala, no versículo 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem
que dele te lembres, e o Filho do Homem que o visites. Note, Davi, ele está de repente, numa noite qualquer, ele está na sacada do seu palácio, ele olha para as estrelas, ele olha para a lua, e ele contempla a grandeza desses astros. Podemos dizer que Davi foi um dos primeiros astrônomos relatados pela Bíblia. Davi ele contempla a grandeza da lua, contempla a imensidão do universo, e ele diz: Senhor, que é o homem para que dele te lembres. Para contextualizar um pouquinho hoje a imensidão do que Davi dizia e quem é esse Deus, vamos falar um pouquinho sobre o poder desse Deus. A Terra ela é aproximadamente 8 bilhões de vezes menor do que o Sol. O Sol fica aproximadamente, eu não me recordo, 680 ou 300 mil anos-luz da Terra. Perdão. Ele fica a mais ou menos isso. Não recordo as medidas, mas o fato é, a Terra ela é 8 bilhões de vezes aproximadamente menor do que o Sol. O Sol é muito grande. Porém, o Sol, em relação a outras estrelas, ele é muitas vezes menor também. Poderíamos dizer que ele há estrelas em que o Sol, proporcionalmente falando, ele é 10 bilhões de vezes menor do que essas estrelas. E existe uma estrela que é infinitamente maior do que o nosso sistema solar, e até mesmo do que o próprio Sol, e até mesmo do que essa própria estrela que eu falei anteriormente. E note, a maior estrela do universo, que até então é conhecida pela ciência, ela fica no braço de uma galáxia. E essa galáxia, por sua vez, ela não é tão grande quanto outras bilhões de galáxias que existem. E essas outras bilhões de galáxias estão participando de um universo muito maior. E esse universo muito maior foi criado em 7 dias, conforme Gênesis capítulo 1, por Deus. Então, Davi, ele estava pensando justamente nisso. Pense no poder de um Deus que criou a maior de todas as galáxias, que criou a maior de todas as estrelas, que criou uma estrela menor, uma estrela ainda menor, uma ainda menor, uma ainda menor, criou então o nosso Sol, criou o nosso sistema solar, criou o nosso planeta Terra, e conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26, criou você. E ele diz: fizeste este homem por um pouco menor do que Deus. Olha só, então esse Deus todo-poderoso, que criou tudo em 6 dias, ele teve o cuidado de fazer você com as próprias mãos. Um Deus que cria todo esse universo. Será que ele pode ser comparado com homens? Será que você pode se relacionar com esse Deus na mesma perspectiva que você se relaciona com pessoas? Pessoas têm o poder que esse Deus tem a grandeza que esse Deus tem. Será que você pode pensar a seu respeito? Ou ainda pode achar que Deus pensa a seu respeito aquilo que você pensa? Será que você pode achar que Deus pensa a seu respeito aquilo que as pessoas pensam? Será que você pode achar que Deus vai se relacionar com você numa perspectiva com a qual as pessoas se relacionam com você? Um Deus todo-poderoso, um Deus que cria toda essa imensidão, essa grandeza em 6 dias? A resposta é não. Então, conhecendo o poder de Deus, nós podemos dizer que você não pode se relacionar com Deus, você não pode considerar Deus em qualquer situação da sua vida, inclusive na sua angústia, como se ele fosse qualquer outro ser humano. A segunda característica que eu quero falar sobre Deus também é sua imutabilidade. Em Malaquias, Deus diz o seguinte: eu, o Senhor, não mudo. Diferentemente de homens, a Bíblia deixa muito claro que nós somos seres mutáveis. Isso pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição, depende do lado que nós direcionamos essa característica. Mas o fato é, eu, o Senhor, não mudo. Deus, além de todo-poderoso, ele não muda. E por que ele não muda? Porque ele é perfeito. Não existe sombra de mudança, sombra de variação em Deus. Essa
imutabilidade de Deus não significa que Ele é estático, que Ele é parado, que Ele não muda, mas significa que Deus é perfeito. E porque Deus é perfeito e porque Ele sabe que nós somos mutáveis, Ele nos convida, nos direciona ao melhor caminho. Deus nos convida a mudar constantemente através de palavras que constam nas Escrituras. Palavras como convertei-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, conforme está lá em Romanos 12:2. Ele fala, ide, vinde, pensai. São palavras, são comandos, são verbos que nos indicam, que nos direcionam a um caminho melhor, a um caminho na direção de Deus, a um caminho na direção desse Deus Todo-Poderoso. Então, nós sabemos que Deus, Ele é todo-poderoso. Nós sabemos que Deus, Ele é imutável e, portanto, Ele é perfeito. E a terceira característica que eu quero falar sobre Deus é: Deus é amor. A palavra de Deus nos diz isso no livro de 1 João. Deus é amor. Eu ouso dizer que Deus é a fonte do amor e a fonte da fonte de todo amor. Por que eu digo isso? A palavra nos deixa clara que não existe amor que não tenha vindo de Deus. Não existe amor autêntico que não venha de Deus. Quando você vê o mais criminoso, o mais pérfido dos criminosos amando o seu filho, este amor verdadeiro demonstrado pelo criminoso por seu filho, este amor, ele vem de Deus. Quando você vê o mais corrupto dos políticos amando a sua família, por mais que ele seja corrupto enquanto político, se ele ama sinceramente a sua família, esse amor não vem dele. Esse amor vem de Deus, porque Deus é amor. E esse mesmo amor foi o amor que levou Deus a fazer você, conforme diz aqui no Salmo 8, fizeste você por um pouco menor, por um pouco reduzido do que este Deus. Mas a pergunta crucial que fica é: você na sua angústia, e do outro lado esse Deus todo-poderoso, imutável e perfeito em amor. Por que esse Deus todo-poderoso, imutável, perfeito em amor, que pode todas as coisas, que não pode ser comparado com o homem, esse Deus que não mente, esse Deus que pode mudar as circunstâncias, por que esse Deus permite que nós, e sabendo que nós, sendo seres que não são todo-poderosos, sendo seres mutáveis e sendo seres incapazes de amar sem auxílio dele, por que este Deus nos permite passar por angústias? Talvez essa seja a pergunta que você faça. Talvez você esteja preso, talvez você esteja num leito de hospital, talvez você esteja num leito da sua casa, talvez você esteja sob um diagnóstico desenganado, desenganada, uma doença, e a sua pergunta seja: por que Deus me permitiu passar por isso? Porque Deus, sendo todo-poderoso, sendo imutável e sendo totalmente amoroso, por que esse Deus me permite passar por isso? A resposta, meu irmão, é muito simples. Os relacionamentos mais sólidos, os relacionamentos mais verdadeiros, os relacionamentos mais profundos, eles se constroem no meio da adversidade. No meio da adversidade, aquelas pessoas que permanecem, aquelas pessoas que estão ao seu lado, são aquelas pessoas que você vai aprender a mais amar, a mais confiar, a mais se relacionar. E por meio desta profundidade, por meio desta comunhão mais intensa, desse relacionamento, você vai conhecê-la mais. E conhecendo-a mais, você vai confiar mais nela. E esta pessoa se dará a conhecer a você. E esta pessoa que se chama Deus revelará a você o poder para curar. Você descobrirá então que as suas promessas contidas aqui, na palavra de Deus, são totalmente imutáveis. E você experimentando o milagre de Deus na sua vida, você verá que Deus ama você. Deus já amou você. Ele deu o seu Filho amado para que você, crendo nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Que você possa crer nessa mensagem, que você possa experimentar Deus na sua angústia, que você possa realmente vivenciar a experiência do que diz o Salmo
91, no final dele. Esse salmo, ele diz o seguinte, em seus últimos versículos, ou ainda no próprio versículo 15. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Invoque o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele lhe salvará. Ele te livrará da sua angústia. Ele te levantará do leito de enfermidade. Vai te saciar com uma longa vida e te mostrará a grande salvação dele. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Curta o nosso canal, se inscreva e acompanhe as nossas mensagens que estaremos postando semana após semana, tá ok? Eu sou o Léo, esse é o Caixa de Ferramenta do Léo. Envie suas mensagens, envie seus comentários, envie suas perguntas. Fique com Deus e até mais.